Artigo 5 da Constituição Federal. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Então, se a gente pensar, até o evangelista pensador falou isso. Ele falou que o Espírito Santo ele vê a tua fraqueza e ele mesmo ora silenciosamente, o Espírito Santo, independente da pessoa. Isso é o que o cara falou. Ele ora independente. E aí, ele ora, porque ele sabe o seu problema e ele ora. Aí, pergunto, por que o problema às vezes da vida da pessoa nunca cessa? Por que a pessoa não vence o pecado? Por que a pessoa não vence a doença? Não é iluminada para ela que ela está comendo errado às vezes? Por que às vezes o problema da família não melhora? Por que o filho não se converte? Por que o filho tem ódio de igreja, ódio de pastor? Tem muito filho de cristão assim. Filho de pastor tem ódio de igreja. Por que a mulher não respeita o marido em casa? Por que não muda as coisas com essa intercessão? Eis a pergunta. Se o Espírito já sabe o que você está passando. Gente, isso é eximir totalmente a responsabilidade da pessoa. Que aí vai levar ela a pensar outra coisa. O quê? Se Deus sabe o que eu preciso e Ele está lá orando lá, quieto, por mim, pelo que eu preciso, se Deus não fez é porque Deus não quer fazer. Então se Deus não me deu esse milagre é porque Ele não quer dar. Se Deus não me deu não resolveu esse problema é porque Ele não quer resolver. Se Deus não me abençoa financeiramente, Ele quer que eu fique na dívida. Ele quer que eu fique com o problema. Sendo que a própria Bíblia diz assim, não deveis nada a ninguém. Se a Bíblia mostra no caráter moral de Deus lá da velha aliança, que Deus não gosta de dívida. Tanto que o israelita tinha que trabalhar para o credor até pagar. E tanto que Jesus veio pagar uma dívida do ser humano. O Filho de Deus morreu para pagar a dívida. E tão sério que é esse assunto. Então, você vê, o cara criou uma teologia à parte. É mais fácil acreditar nela. Aí o camarada nega até que está escrito que... O camarada nega até que está escrito o sentido da palavra ajuda. A palavra ajuda, aqui, como foi falado pelo pensador, é pegar com. É quando você chama alguém para te arrastar um móvel pesado, ou levantar um móvel pesado, seja uma carga, alguma coisa, né? Vamos tirar essa mesa daqui e colocar mais para lá. Não dá, não consigo sozinho, né? Então você chama alguém, né? Você chama alguém para ajudar naquele momento, né? Então, aí o que acontece? Aquela pessoa pega com você. É isso que é o ajuda, pega com. Então, quando você que aciona a ajuda do Espírito Santo. A responsabilidade é sua. O livre-arbítrio é seu. Você que escolhe acreditar. Quando você fala assim, eu vou usar a ajuda do Espírito Santo para a minha vida, pelas minhas fraquezas, pelas minhas impossibilidades, eu não consigo crer, eu ando só triste, agoniado, o pecado tem me dominado, eu não consigo acreditar que Deus vai me abençoar, vai prosperar a minha vida.
que Deus vai suprir minha necessidade. Eu não consigo, eu estou preso nisso. É uma fraqueza, é a limitação humana. Por isso Deus enviou Jesus, que através dessa comunhão, Deus ele pode nos ajudar. Deus pode. Claro, Deus pode todas as coisas. Não, mas Deus age dentro de justiça, gente. Deus age dentro de uma justiça. Cristo cumpriu uma justiça. Nós somos justiça de Deus em Cristo. Não fica esse pensamento, Deus pode, tudo, ele faz o que ele quiser. A hora que ele quer. Isso é errado pensar. Ele é onipotente, onipresente e onisciente. É errado pensar assim. Ele não é, irmão? Não. Ele é. Mas às vezes você usa isso para tirar toda a sua responsabilidade de crer. Quando que Deus consumia o altar? Quando era feito o sacrifício. Aí invocava-se o Senhor e ele consumia. Quando se levantava o altar a Deus. Abraão, ele seguiu a caminhada. Deus falou, deixa a sua terra, sai da terra, parentela, casa do teu pai. Saiu da terra, saiu da casa do pai, mas não levou uma parentela junto. Levou um Ló. E aí nessa caminhada com Ló, Deus não fala mais com ele. E Abraão não oferece mais sacrifício. Porque parece que há um comodismo em Abraão. Porque ele gostava do Ló e não tinha filho. Então houve uma acomodação. E ele foi. Só que Abraão também sabia observar as coisas. E a gente tem que aprender isso. Você tem que parar de pegar o teu problema e colocar ele como troféu. Eu passo esse problema pela luta que eu passo, pelos problemas, retaliações do diabo, por causa que eu sou especial e Deus está me provando. Você tem que olhar para o seu problema e pensar, por que ele não é resolvido? O que está acontecendo? Agora, se Deus está te punindo, aí porque você é rebelde. Aí Deus pode estar te punindo. É o que tem. Então a pessoa fala, Deus está me punindo. Se é Deus, é porque ele está te punindo. Você teve um ato de rebeldia. Irmão, não sou rebelde não, eu quero servir a Deus. Né? Então você tem que ver de outra maneira essa situação. Ter a sua responsabilidade de fé. O seu ato de fé. Olha como o romantismo é perigoso. Certa vez, uma situação aconteceu que uma senhora, né, ficou doente, né, e um problema muito sério de enfermidade, e a família não queria contar. Porque não vamos contar? Não vamos contar. Não vamos contar. E eu achei estranho aquilo. Aí conversei com o meu pastor na época, ele falou assim, tem que contar imediatamente para ela o que ela está passando, para ela ter oportunidade de usar a fé dela. Porque ela não vai usar a fé dela se ela não souber do problema. Aí eu entrei em contato com a família, era um domingo. Eu falei assim, vocês têm até quarta-feira para contar para ela, que eu vou contar porque eu tenho responsabilidade espiritual sobre ela. Então até quarta-feira. Se quarta-feira vocês não contarem, na quinta eu vou. Aí eles contaram. Na quarta-feira falaram para ela a situação. Gente, essa irmã começou a ler Bíblia todo dia, coisa que ela não fazia. Ela começou a orar em línguas. Ela era uma crente antiga já, muito tempo, que não tinha o hábito de orar em línguas, não aceitava esse conhecimento. Ela começou a orar. Ela separava tempo, fechava a porta do quarto, sentava na cama, ela contando depois, e ficava várias horas falando em língua. E lia a Bíblia todo dia. E começou a valorizar mais o congregar, começou a valorizar mais as coisas. Abriu a porta da casa para receber a palavra. E era uma pessoa que já era para ter morrido naquela época. E ela está viva, se bem até hoje. Deus trouxe milagres sobre a vida dela. Porque ela batalhou em fé. Ela usou a fé. E uma das ferramentas para ela se manter na fé
que ela usou foi orar em língua, né? Que é língua do Espírito. Tem trechos na Bíblia que línguas são os idiomas, né? Deus usa a pessoa no idioma para pregar. Fala chinês, fala alemão, fala o que for. Mas para pregação, isso é o id, tá? Agora, língua do Espírito, o dom que o Espírito Santo põe dentro da pessoa, e ela expressa aquilo para edificação, né? Quem ora em língua edifica a si mesmo. Oikdomel, né? No grego, edificar. É uma casa que você constrói tijolo por tijolo. Dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, orando em língua. Você separa aquele tempo para falar em língua. Quando você faz isso, de acordo aí com Romanos 8:26, dentro, né, naquilo o que P.C. Nelson descobriu, não o P.C. Nelson, mas o que já estava lá, né, a gente está usando a referência dele só. Que quando você ora, naquele momento o Espírito vem te ajudar. Ele te ajuda na sua fraqueza. Vocês lembram que a palavra Espírito quer dizer fôlego, vento? Tem um versículo em Cantares que fala assim: levanta o vento norte, vem o vento sul, e sopra no meu jardim para que se espalhe os seus perfumes. Vento norte e vento sul são dois ventos. Dois ventos. Entendeu já, né? O Espírito Santo de Deus é um vento e o outro vento é o seu espírito humano. Entenda isso. O Espírito com o Espírito, vento com vento, sopra sobre o jardim para espalhar o perfume. Então é dentro de uma poesia uma grande revelação. Como que Paulo falou que nós temos a fragrância, né, de Cristo. Então, perfume de Cristo. Ou cheiro de morte. Se é perfume de Cristo, para os que precisam se converter. Cheiro de morte porque os que já são convertidos. Ou seja, a palavra, o Espírito, você anda no Espírito, você conduz as pessoas a morrer para si mesmo, né? Tanto até você mesmo e para os outros. Então, vento norte, vento sul, sopram para espalhar a fragrância de Cristo sobre o jardim. Você tem um jardim, lembra que era um jardim no Éden, tá? O Éden não era jardim, o Éden era um território. Havia o território do Éden e dentro dele havia o jardim, que era para o Adão, tá bom? Então, há o reino de Deus e o jardim é o seu espírito, seu coração, né? Depois vai virar altar, lugar de adoração, né? Comunhão pessoal. Mas você tem um jardim. Então, vento norte e vento sul. E aí você tem que entender.